Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, esse primeiros segundinhos são para que os irmãos possam enviar esse link a outras pessoas, tá bom? Façam isso, por favor, e cooperem com a obra de Deus, como nós sabemos que devemos fazer, tá bom? Irmãos, hoje o nosso assunto será Fundamentos da Casa de Deus. Assunto muito rico e muito sério para as nossas vidas. Para a vida da igreja de modo geral. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, somos nós. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, estamos mais uma vez diante do Senhor para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, por cada luta, cada vitória, para agradecermos, Pai, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos com respeito a tantas coisas que precisamos saber. Agradecer, Pai, porque o Senhor tem consolidado os teus filhos na tua casa, no serviço, em suas famílias, no conhecimento. Pai, muito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a condição de sermos, Pai, lavoura do Senhor, de sermos edifício, sermos casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, mostre-se forte essa noite, fale aos corações de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar, Senhor, o conhecimento, a perspicácia, Pai, para que nós não caiamos em nenhum laço do inimigo e para que, em verdade, Pai, possamos nos alegrar com os alicerces, com os fundamentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, tanto como corpo, como igreja, quanto como indivíduos que fazemos parte da igreja. Pai, em nome de Jesus, estamos entregues a Ti. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na terça-feira passada nós falamos sobre Deus estar no controle e nós passamos, assim, rapidamente, claro, pelo livro de Abacuque, quase por inteiro, né? São 3 capítulos apenas e nós passamos por ele quase todo. Nós vamos dar uma espécie de continuidade, nós vamos dar um grande salto e nós já vamos para o livro de 2 Crônicas, o final de 2 Crônicas. Irmãos, nós vimos lá em Abacuque, só para situar alguns irmãos que porventura não tenham assistido, por favor assistam da terça-feira passada. Abacuque foi um profeta que o Senhor levantou e Deus deu visão a ele. Então ele viu toda a depravação do povo de Judá. E vendo essa depravação, ele ora a Deus. E Deus fala, olha, eu levantarei os caldeus, ou seja, o povo da Babilônia, para fazer uma devastação com o povo de Judá. Então, Abacuque fica mais angustiado ainda. Ele fica, nossa, e agora o que eu vou fazer? E aí termina o texto com aqueles versos que são bem conhecidos nossos, que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei em ti. Creio que os irmãos tenham se situado agora. Então, o que acontece? O povo da Babilônia, de fato, destrói o povo de Judá, os toma como escravo e passa por 70 anos nessa escravidão. Aí chega o livro de 2 Crônicas e o primeiro capítulo de Esdras, onde vai tratar do retorno dessas pessoas a Jerusalém. Irmãos, observemos cada ponto, cada detalhe, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o 2 Crônicas, capítulo 36, dos versos 22 e 23, são os versos 1 e 2 do livro de Esdras, que está logo aí, na próxima página. Então vamos ler aqui em Crônicas, capítulo 36.
Vamos só pegar aqui em cima, no verso 21. Capítulo 36, verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias de desolação repousou, até que se passaram 70 anos desde a profecia. Desculpa. Até que se passaram 70, até que se passou 70 anos. Nossa, perdão, porque eu misturo as versões, aí eu acho que eu leio e eu avanço, né? Desculpa, vou ler o 21 agora do jeitinho que está aqui. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se passaram. Então, se passaram 70 anos o povo sendo escravizado na Babilônia. Então chegamos no verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, irmãos, o Império Babilônico cai e vão entrando outros impérios, tá? Império Medos e Persas e vai avançando. Então vamos lá. Versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar a casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo? Que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Irmãos, aqui nós temos um ponto muito sério, muito lindo. Os irmãos observarão que quem despertou Ciro, o rei dos persas, a querer fazer esse templo, a liberar o povo de Judá para fazer esse templo, foi o próprio Deus. Irmãos, então isso é muito, muito, muito lindo, muito sério, que nós tenhamos a certeza e a clareza de que se Deus não falar, não vai adiantar. Se Deus falar com o mais duro, com o mais perverso, o seu coração há de se amoldar à palavra de Deus, como aconteceu aqui. Ele é rei dos persas. Ele não é judeu, não houve ninguém que foi lá, assim como foi com Moisés, né, contra Faraó. Não teve ninguém que foi lá. O próprio Deus colocou no coração, despertou no coração de Ciro o desejo de fazer a casa de Deus em Jerusalém. Então ele despede essas pessoas para irem. Vamos continuando aqui. Esdras capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. É o Espírito de Deus quem desperta, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, não somente Ciro foi despertado, mas também esse povo de Judá e Benjamim e todos os outros aos quais o Senhor despertou para erguer, para trabalhar a casa de Deus. Então, irmãos, como que isso se aplica a nós? Irmãos, nós sabemos que a casa de Deus hoje está cheia de dificuldades, está cheio de lobos, está cheio de tantas coisas erradas, tantas coisas mundanas. Sabe, irmãos, que o Senhor possa nos despertar, e eu creio que o Senhor esteja fazendo isso. Que o Senhor possa nos despertar para que nós, em nome de Jesus, sejamos verdadeiramente coluna e baluarte da verdade, e que nós verdadeiramente sejamos pessoas despertadas e pessoas que voltemos a erguer verdadeiramente uma casa para Deus.
uma casa para Deus, um tabernáculo, um templo nas nossas vidas. Lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios, agora há pouco? Nós somos edifícios de Deus. Então, continuando. Então, Deus é quem tem te despertado, Deus quem tem me despertado a ser sério, sincero, tem dado toda, como os irmãos verão aqui, Deus abre o coração das pessoas e as pessoas começam a doar muitas coisas. O rei Ciro, ele devolve milhares e milhares dos utensílios de ouro e de prata que faziam parte do templo. Ele devolve. É uma riqueza imensa e ele simplesmente dá. Sabe, então saibamos que é Deus quem faz com que esse mover aconteça nas nossas vidas e eu creio que esteja acontecendo. Vamos lá. No verso 6, olha aí. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouros, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Só para os irmãos terem noção, verso 9. Eis o número deles. Esses são os utensílios que haviam na casa e simplesmente o rei Ciro deu 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os utensílios subiram da Babilônia para Jerusalém. Sabe, irmãos, então Deus moveu o coração dessas pessoas. Como eu creio, tem movido o nosso. Irmãos, permaneçamos. E vamos avançando porque vamos entender sobre os fundamentos da casa de Deus. Então, no capítulo 2, irmãos, nós teremos quais pessoas que vão, quais pessoas que foram acordadas por Deus para irem. Várias famílias, várias pessoas, centenas de pessoas, pessoas da tribo de Israel, né, dos 12 filhos de Israel, pessoas que eram servos dessas pessoas, gado, muita coisa vai se deslocar agora, muita riqueza, muita coisa vai se deslocar agora da Pérsia, que era a antiga Babilônia, para Jerusalém. Sabe, que o Senhor pinte esse cenário nos nossos olhos. Os irmãos lembram que luta que foi lá em Moisés para tirar o povo do Egito. Aqui não, milhares e milhares de pessoas, Deus tocou o coração de Ciro para que restaurasse a casa de Deus, o Deus dos céus, como ele chama. Capítulo... Então, é isso. Vamos lá. Capítulo 3, verso 1. Dos versos 1 ao 3. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Aqui está falando de unidade de propósito. Ajuntou-se todo o povo como um só homem. Agora pensa, depois irmãos leem o capítulo 2, os irmãos terem noção, milhares e milhares de pessoas se ajuntaram como um só, unidade de propósito. Em Jerusalém, verso 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. E seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e, ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos. Irmãos, isso aqui é muito caro para nós. Avaliemos isso aqui, porque o povo
o povo de Ciro, o povo de Israel, o povo de Judá e Benjamim sai, e várias outras pessoas saem e vão para Jerusalém reconstruir a cidade, reconstruir o templo de Deus. Eles estão cercados de povos inimigos. Eles estão cercados de povos inimigos. Se você fizesse parte dessa comitiva, o que você proporia? Construção do altar, construção do templo ou construção dos muros, primeiramente? Restauração dos muros. Se você ou se eu, nós estamos numa situação dessa, quando nós chegamos e estamos aterrorizados, como a palavra de Deus acabou de dizer, olha, firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam aterrorizados pelos povos das outras terras, ofereceram sobre ele holocausto. Eles estavam aterrorizados, de medo, mas eles não foram construir primeiro o muro, eles não foram construir primeiramente o templo, eles foram construir primeiro o altar. Por que o altar, irmãos? Porque o altar, ele fala de santidade. O altar fala de uma vida correta com Deus. Então, se esse povo está tendo uma vida correta, uma vida de santidade diante de Deus, eles poderiam se tranquilizar frente aos povos que estão em sua volta. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Sabe quantas vezes nós lutamos para nos cercarmos de todo tipo de coisa para evitar o mundanismo, para evitar o diabo, para evitar o sistema político bagunçado, o sistema educacional, o sistema filosófico que nos cerca, e a gente vai lutando, a gente não liga a TV, a gente não deixa o menino na escola direito, a gente não deixa o menino na casa do amigo, a gente, sabe, a gente faz assim um filtro gigante, fica assim atemorizado, meu Deus, o que vai acontecer? A gente fica lutando para arrumar o muro, né? A gente fica lutando para nos cercar. Irmãos, o melhor cerco que nós temos para a nossa vida é uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Sacrificando no altar de Deus as nossas vidas em obediência. E aí, irmãos, se nós fizermos isso, nós poderemos ter maior tranquilidade, ainda que estejamos temerosos com tantas coisas à nossa volta. Sabe, irmãos, continuemos, porque o horário ele corre, né? Sabe, irmãos, é tão lindo, é tão... Então eles firmaram o altar, ainda que estavam morrendo de medo, e ofereceram ali holocaustos ao Senhor, e celebraram a festa dos tabernáculos. O que é um tabernáculo? É um lugar de habitação. Eles não tinham nenhuma habitação, eles não tinham uma casinha, eles não tinham nada, eles estavam ao relento, eles estavam diante das ruínas de Jerusalém, mas eles festejam o tabernacular porque eles estavam tendo unidade de propósito, eles estavam tendo o altar de Deus está ali, eles estão se sacrificando, oferecendo o que Deus disse, obedecendo a Deus. Então eles têm um local de habitação. Os irmãos verão futuramente aqui na nossa contação de história e tudo mais, que depois do templo pronto, o templo feito, haverá um momento em que ficará só o templo. O tabernacular, a habitação entre Deus e os homens não existirá. Vai ficar só o templo. Aí o templo está pronto, mas Deus não está ali. Aqui não tem templo, aqui só tem o altar e eles festejam a festa dos tabernáculos. Tabernacular é habitar junto, estar juntos. Mesmo com tantas coisas por fora. Sabe, irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor continue a falar. Continuando. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Desculpa. Perceberam a ordem aí? Os muros serão construídos depois. Olha que riqueza.
Primeiro o altar, depois o templo, depois os muros. Essa é a ordem, irmãos, que nós precisamos viver. Porque os muros já é uma coisa nossa, já é uma proteção que nós conseguimos fazer. O altar para Deus por excelência, o templo também para Deus. Os muros é muito mais para nós do que propriamente para Deus. Continuando. Nos versos 7, 8 e 9, irmãos, vai falar sobre o dinheiro e sobre a organização para se construir os fundamentos do templo. A organização. Depois leiam em nome de Jesus. Versos 10 a 13. Irmãos, muita atenção em nome de Jesus. Versos 10 a 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Percebamos, irmãos, que eles fazem as coisas conforme a regra de Moisés, agora, conforme o que Deus usou através de Davi, percebe que eles estão debaixo de uma estrutura divina. Tá bom? Percebamos isso. Olha, as determinações de Davi, rei de Israel. Verso 11. Cantavam alternadamente louvores, rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouvia de muito longe. Irmãos, tá bom. Então agora nós chegamos nos fundamentos da casa de Deus. Observe aqui, irmãos, que não é comum para nós convidarmos as pessoas e nos alegrarmos e fazermos uma festa nos alicerces da nossa casa. Não é? Geralmente se faz o chá de casa nova, aí você recebe as pessoas dentro da sua casa, e você não mostra os alicerces. Você não mostra, olha, deixa eu te falar, aqui tem 14 ferros, aqui tem 18 sacos de cimento, apontando assim para a base, para o alicerce. Olha o alicerce, olha o alicerce. Geralmente se mostra o quê? A construção. Olha que parede bonita, olha o fino acabamento. Essa cerâmica aqui, esse revestimento é caríssimo. Olha que forro, isso aqui é madeira de lei. Olha, percebe? O fino acabamento geralmente é o que nós olhamos, é o que nós buscamos com o nosso olhar humano. Mas, irmãos, aqui, esse povo, eles estão festejando, louvando a Deus de maneira jubilosa, efusiva, por causa do alicerce, por causa dos fundamentos. Irmãos, nós precisamos focar as nossas vidas nesse lugar. No alicerce, no fundamento. No fundamento. Tanto como igreja, como corpo coletivo, quanto como indivíduos. Nós precisamos observar os nossos alicerces. O alicerce está bruto, o alicerce está gigante, as bases estão assim poderosas. Legal. Então dá para se construir coisa boa em cima. Ainda que se faça coisas bonitas e belas em cima de um alicerce mal fundamentado, diga no nosso tempo agora, com pouco ferro,
com pouco cimento, com pouco com blocos de má qualidade, ainda que você faça uma estrutura bela, com fino acabamento, essa estrutura irá ruir com certeza. Então, irmãos, fundamentos da casa de Deus. Nós precisamos estar atentos a eles. Quando nós for olharmos qualquer lugar, qualquer coisa, nós precisamos observar esses fundamentos. Na vida dos nossos filhos, como que está o fundamento? Na nossa vida espiritual, como é que está o fundamento? A base é bruta, é robusta? E outra coisa, o que tem nessa base? Quais são os caminhos tomados? Quais são as medidas estabelecidas ali? O que tem nessa base? Porque é a partir dessa base, irmãos, que se irá criar as coisas. Que as coisas irão ser construídas. Como casa de Deus, a congregação, como os irmãos poderão perceber, nós estamos lançando, estabelecendo, fortalecendo, vamos colocar assim, alguns alicerces. Nós estamos retomando a estruturação da base que nós pegamos do paizinho, da mãezinha anteriormente, e nós estamos trabalhando para que essas bases se tornem fortes. E os irmãos poderão, eu creio que os irmãos poderão avaliar juntamente conosco como estão essas bases e o que ela está sendo, como ela foi lançada. Então, o primeiro ponto, licença, que eu gostaria de citar sobre esta base é a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos trabalhar com isso, estamos trabalhando com isso, isso é uma base do que nós temos construído na congregação. Quando eu falo nós, não é nós, eu e a Clarice, é nós, eu, você, eu e todos nós que estamos envolvidos. Como eu disse na reunião de domingo, nós somos um corpo, precisamos nos entender dessa maneira. Nos entender dessa maneira, nos alegrarmos. Ponto 2. Cuide dos seus. Esse é outro fundamento que os irmãos perceberão que nós estamos batalhando e lutando. Cuide dos seus. É um momento de férias agora, férias escolares. Irmãos, tira um tempo, curta seus filhos. Sabe? Nós temos falado, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Nós temos batido nessa tecla. Toda terceira semana do mês, faça uma reunião com o seu povo. Cuida dos seus, cuida dos seus. Olha, se você tem um problema com os seus, antes de trazer a oferta à casa de Deus, você vai lá e resolve primeiro com seu irmão. Aí depois você traz a oferta para a casa de Deus. Percebe esse fundamento que o Senhor tem nos dado a graça de retomar, de trabalhar? Santidade. Terceiro, santidade. Irmãos, nós não podemos ser pessoas... Os irmãos perceberam que nós estamos falando sobre isso. Pessoa da boca suja, pessoa cheia de dívida, pessoa bagunçada. Não dá para ser assim, porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Importa que os trabalhadores sejam santos assim como o seu chefe é, o seu patrão é. Estou parafraseando um versículo aqui. Então, irmãos, é isso, santidade. Conhecimento. Nós sabemos, sem conhecimento, nós iremos sucumbir. Por quê? O meu povo, o Senhor dizendo, tem sido consumido por falta de conhecimento. Então nós temos trabalhado. Já está à disposição dos irmãos o tempo inteiro. Atualidades, filosofias, criação de filho, seminários sobre criação de filho, sobre casamento. Tem à disposição a nosso falar, o nosso... Já estou com um pouco de pressa, na verdade já avançou muito. Os irmãos têm à disposição a mim e a Clarissa para a gente poder sanar as dúvidas dos irmãos com respeito ao conhecimento. Nós temos as histórias, o estudo bíblico,
a história da Bíblia, nós temos o repassar na congregação com as crianças, temos uma marca do. Ô, gente. Um cronograma do tempo lá, para as crianças absorverem verdadeiramente esse conhecimento. Temos as lives de terça-feira, temos, sabe, conhecimento. Esse é outro fundamento que a congregação está fundamentada nele, desde anteriormente, mas agora estamos trabalhando mais ainda para trabalharmos isso. Cuidar dos outros. A Bíblia diz que quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Não é isso que o texto diz? Então nós temos um objetivo. Nós, irmãos, igreja, nós todos. Nós, não estou dizendo eu e a Clarice, estou dizendo nós. Nós todos temos esse objetivo, estamos trabalhando sobre esse fundamento, que é cuidar das órfãos, dos desfavorecidos, dos adoecidos, da melhor maneira que nós conseguimos. Então, irmãos, e assim existem vários outros. Irmãos, os irmãos viram a alegria do fundamento aqui, a alegria que esses irmãos tiveram com respeito ao fundamento, as fundações, o alicerce em que eles estavam, em que eles iam construir o templo. Irmãos, que nós tenhamos a mesma, que nós vejamos, sabe, é isso, eu faço parte desse grupo, esse grupo que está tendo a Bíblia como central, esse grupo que está cuidando, que está insistindo com cuidar dos seus, esse grupo que está buscando santidade, que está buscando conhecimento de verdade, que está buscando unidade no corpo, que está buscando ajudar aqueles menos favorecidos, aqueles adoecidos, porque a Bíblia diz, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, então, nos alegremos. Sabe, as intempéries, existem dificuldades, irmão, mas não tem jeito, é isso aqui mesmo. É isso. Então, irmãos, nos alegremos, nos alegremos, nos alegremos em nome de Jesus. Eu estou super feliz porque o Senhor tem mostrado essa base. Como diz o pessoal aí, a base vem forte. E se a base vem forte, o que será construído será chique, será bênção. Porque tem fundamento. Agora, olha só, se os irmãos perceberem um traço na congregação, ou na sua vida, ou em qualquer canto, um traço de bajulação, então você saberá que o fundamento está ali, mas nesse fundamento tem uma parte que é bajulação. Então você irá continuar a se construir dentro daquele fundamento de bajulação. Ou dentro do fundamento de não santidade, um fundamento permissivo, uma hipergraça. Você percebe que há uma hipergraça. Não, pode pecar tranquilamente, pode ficar de boa. Deus é amor e não vai acontecer nada com você, você está tranquilo. Nem agora, nem depois, não vai acontecer nada. Você percebe? Se você observar isso como fundamento, você vai observar e saberá. Isso irá se desenvolver. E se desenvolvendo, irá bagunçar. Irmãos, nosso horário já está... Eu preciso falar sobre o capítulo 4. Por quê? Percebe tamanha alegria pelos fundamentos? Quando... Eu vou ler. Ouvindo os adversários... Capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Assar-Adom, o rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Olha só, olha só, olha só. Então, quando eles começam diante dessa alegria, eles começam a construir o templo, os inimigos vêm e falam: deixa eu construir com vocês.
Nossa, que linda essa obra que vocês estão fazendo, é de Deus. Vou construir com vocês. Irmãos, isso vai acontecer mesmo, mesmo. Isso já está acontecendo. E qual deve ser a sua resposta no seu âmbito pessoal e qual deve ser a nossa resposta no âmbito do corpo, da igreja? Qual deve ser a nossa resposta? A mesma resposta de Zorobabel aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, viu? Ele falou, não, 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 não. Nós, que somos povo de Deus, nós vamos edificar a casa de Deus. E essas pessoas que estavam querendo participar da edificação, querem edificar com você, o que eles fazem? Verso 4. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Olha, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitradates, Tabel e outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e em língua siríaca. O que eles fizeram? Vou edificar com você. E o que Zorobabel disse? Zorobabel e Jesua disse: não, 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 você não vai edificar conosco, não. Vocês não são santos, vocês não têm nada a ver com o nosso Deus, não. Para aí. Automaticamente, o que eles começaram a fazer? Lutar contra o povo de Israel. A desanimar. Levantando falso testemunho. Primeiro falam, não, isso não vai dar certo, isso não presta e tal. E depois eles começam a levantar testemunhas contra, começam a falar mal. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar os planos. Olha que coisa. Então, irmãos, saibamos disso. Irmãos, vigiemos. Irmãos, como corpo. Irmãos, eu estou muito, muito feliz com a base que o Senhor tem dado, com as pessoas que o Senhor tem trazido, que o Senhor tem trabalhado. Sabe, a maneira com que o Senhor tem trabalhado. Então, irmãos, isso aqui irá acontecer. E caberá a nós falar, olha, não é o caminho. E virão pessoas para agir mal, para falar mal. Os irmãos perceberam aqui que foi nos dias do rei Ciro, do rei Assuero, do rei Artaxerxes, dos reis da... Sabe? Vários rei morre e troca-se de reis e o pessoal continua falando mal, fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal. Aquelas pessoas que disseram assim, vou construir com vocês, deixa eu ajudar você. À medida que ele disse que não, essas pessoas se tornaram ferrenhos, adversários, que já eram adversários. Né? Sabe, irmãos, perdão pelo alongamento, mas eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos. Irmãos, vamos em nome de Jesus, vamos firmar isso aí, vamos continuar a crescer nesses fundamentos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, continue, Senhor, a nos dar força, a nos dar certeza, um caminhar correto diante do Senhor. Pai, que nós não abramos mão do fundamento, que nós continuemos, Pai, a crescer nesse fundamento, que nós não permitamos que inimigo nenhum entre para poder nos ajudar, seja em qualquer área da nossa vida, por mais bonito que seja, que nós não caiamos no erro de Josué, que não consultou o Senhor com respeito ao povo, aquele povo que veio trair depois a Josué. Ô Senhor Jesus, guarda-nos em nome de Jesus, que nós possamos crescer como igreja, como corpo teu, verdadeiramente. Pai, abençoa o resto da semana de cada um, que o Senhor seja glorificado em tudo, que o Senhor continue a falar aos corações, abençoa a reunião de ceia, em nome de Jesus. Pai, as férias escolares, Pai, que os filhos tenham um tempo legal, gostoso com os pais, com os avós, com os tios, tudo na dinâmica do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.